Olá, eu sou Niva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e esse é o Fique por Dentro, nosso programa da web, que fala de assuntos gerais de interesse social e que, pela segunda quinzena seguida, vai falar sobre a América Latina, a crise na América Latina e o que isso interfere aqui no nosso país, o que isso tem a ver com a nossa organização de trabalhadores aqui no Brasil. Eu tenho novamente comigo o professor Moisés Marques. Olá, Moisés, tudo bem? Bom. Obrigada por você ter vindo novamente. O nosso programa que a gente fez na quinzena passada, que entrou no ar no dia 38 de outubro, teve bastante acesso no site do sindicato. O pessoal mandou muitas questões para a gente, pediu para a gente um dia vir aqui falar da Rússia, da China, de várias outras coisas, e aí fica a demanda lá para frente, tá? A gente vai voltar a falar da América Latina, porque não sei se vocês se recordam, no nosso último programa, quando a gente estava aqui conversando, a gente tinha acabado de ter eleição na Argentina, então tinha voltado, o povo tinha eleito um governo progressista na Argentina. A gente estava comemorando, analisando a movimentação no Chile. Sim. A gente estava, uma parte da esquerda estava comemorando que na Bolívia, no Equador, no Chile, na Argentina, estava tendo movimentação e com uma possibilidade de voltar ao progressismo. E aí hoje, quando a gente está aqui conversando novamente, a gente teve repressão forte no Chile, golpe na Bolívia, aqui no Brasil a gente teve invasão da Embaixada Venezuelana, a gente teve uma MP 905 que tira vários direitos dos trabalhadores a pretexto de criar emprego, e principalmente nós bancários, né, que mexe na jornada de 6 horas, que mexe no sábado e no domingo, no feriado, que tira o sindicato da PLR. Então, de 15 dias para cá, Moisés, parece que piorou a situação. Como que está a sua análise da América Latina nesse momento de hoje? Olá a todos e todas, muito obrigado pelo convite mais uma vez. O pessoal discutir um tema tão árido como política internacional. Mas vamos lá, Neiva, as provocações que você me fez aqui. Acho que a gente tem um cenário assim, como eu tinha começado a contar na gravação passada, a América Latina ela tem um movimento geralmente pendular, né? Ora ela vai para mais à direita, ora mais à esquerda, em função de uma série de questões que não dizem respeito só, por exemplo, ao desempenho econômico, mas questões que envolvem a desigualdade, envolvem a segurança pública, envolvem questões, às vezes, fora do Estado também. E aí, evidente, a gente tem problemas agora, né? A gente tem, por exemplo, um país como o Chile, que vem sendo apresentado já nas últimas décadas como o país que tudo dá certo economicamente, com a população nas ruas e não sai das ruas enquanto a coisa não for resolvida. Quer dizer, o governo, todo mundo renunciando, o governo falando em fazer uma nova Constituição, porque a Constituição que a gente tem já tem 30 anos e vem da época do Pinochet, ditadura, e era basicamente uma retirada de direitos da maioria da população. E os chilenos costumam dizer, a gente até comentou isso, o Chile vai bem, mas o chileno vai mal. Quer dizer, a economia, a macroeconomia vai bem, mas você não tem um crescimento equânime na população. O caso boliviano é um caso mais complexo, como você falou, tecnicamente é um golpe, porque você acabou com o mandato antes dele terminar, quer dizer, o mandato do Evo terminaria na virada de 2020 e terminou antes, embora, evidentemente, tenham sido cometidos vários erros do ponto de vista formal da condução da eleição, e a Organização dos Estados Americanos tenha constatado irregularidades, ou seja, não bate ata com urna e tal. O fato é que tiraram um presidente democraticamente eleito, pelo menos anteriormente, um vice-presidente no meio do mandato, e você tem um problema aí para resolver a partir daí. E né? um presidente que, depois que a OEA, né, ele chamou para auditar a eleição, e ele concorda em fazer novas eleições, Sim. né? Ele se coloca E a aí favor você de tem, quer fazer dizer, uma sugestão tanto do chefe da polícia quanto do chefe do exército para que ele saia do país, aí ele sai do país, há uma renúncia de vários dos ministros, dos congressistas e tal, e uma senadora que era, vamos dizer assim, a terceira, quarta opção dentro do Senado, assume a presidência e se autoproclama presidente, que é uma coisa... Essa coisa de autoproclamar presidente está virando moda Moda. também nessas E veja crises bem, latino-americanas. é estranho, né? Porque o mais estranho não é só a pessoa se autoproclamar presidente, é alguém reconhecer isso. Porque você está reconhecendo, por exemplo, em 2002, teve uma tentativa de derrubada do Chávez, em abril de 2002, na Venezuela, e o sujeito o Pedro Carmona, que se auto-intitulou presidente,
Ninguém naquela época concordou com isso, porque, veja, ele era o presidente da Fedecâmaras, que era a Fiesp deles, e falou, eu sou o presidente da República. E ninguém aceitou isso, nem países que estavam mais à direita, vamos dizer assim. Agora, o estranho é isso, países que reconhecem governos, ok, que mesmo que provisórios, que não foram eleitos. Né? Então, a gente tem um problema sério aí do ponto de vista democrático, porque o reconhecimento de um governo não eleito é um absurdo do ponto de vista das instituições, né? E isso vai causar, evidentemente, assim como está causando na Bolívia e na Venezuela, o clamor das ruas contra esse tipo de atitude. Moisés, você consegue ver similaridade entre o golpe da Bolívia e o que aconteceu aqui no Brasil em 2016? Eu te pergunto isso pelo seguinte, na Bolívia, apesar de ter o questionamento da oposição de que o Evo não deveria ter ido para um quarto mandato, que ele deveria ter seguido o plebiscito de 2016 e não concorrido a novas eleições. A esquerda diz que ele deveria ter preparado um sucessor, né, como tentou fazer o Lula aqui com Haddad e foi impedido, né, de concorrer às eleições por conta de todo o lawfare que a gente está vivendo e contestando no Brasil. Mas apesar do crescimento macroeconômico que teve na Bolívia, melhorou muito os indicadores econômicos, uma nova Constituição que incluía os povos andinos, que colocava uma série de questões emancipatórias, que melhorou os índices de analfabetismo. Isso tem a ver com a elite latino-americana pensa em não dividir o poder com os de baixo, com os campesinos. Aqui no Brasil, o símbolo da disputa era os nordestinos estão andando de avião, os nordestinos estão chegando à universidade. A USP agora é negra, né? Saiu uma matéria esses dias. A USP as universidades públicas em geral, né? Você vê alguma similaridade Olha, com eu isso? vejo. Na verdade, tem um livro super interessante. Ele acabou de falecer, o Vanderlei Guilherme dos Santos, e ele deixou um livro escrito sobre o governo Bolsonaro, faleceu há poucas semanas. E ele tem um livro, o penúltimo livro dele chamava-se A Democracia Impedida, que é uma visão, vamos dizer assim, brasileira do livro do Ziblatt, do Levitsky, Como as Democracias Morrem. E o Vanderlei mostrava uma coisa interessante, quer dizer, a gente está tendo um padrão estranho de impedir processos de democratização com todas as suas mazelas. Quer dizer, se citou aí uma série de problemas que o Evo teve na condução da Bolívia que provavelmente obstariam até talvez um quarto mandato dele, mas isso não é desculpa para você seccionar uma democracia que vem caminhando. Então, assim, o que o Vanderlei mostra nesse livro chamado A Democracia Impedida é quando você mata um governo democrático sem que ele termine o mandato, criando um artifício para isso, ou seja, é uma coisa estranha do ponto de vista institucional. É você usar a democracia para matar a democracia, que é o que o Como as Democracias Morrem trabalha. Isso é muito ruim, porque as pessoas começam a avaliar, a gente já tinha falado isso no programa anterior, negativamente a democracia. Não é à toa que o Brasil e a Bolívia são duas das piores avaliações da democracia no Latino Barômetro do ano passado. Então, assim, a gente está vivendo um processo em que está se usando a democracia para criar problemas para a própria democracia. Isso é ruim do ponto de vista institucional. Uma coisa que está presente em todos esses conflitos é a violência contra os mais pobres, contra os despossuídos, né? Então, na Bolívia, eles estão massacrando os indígenas, né? A gente tem visto na internet cenas que são horrorosas, assassinam a sangue frio, e agora parece que tem uma resolução que dá um induto, né, para quem fizer isso. O excludente de licitude, isso, que se usa aqui no Brasil, né? As Forças Armadas na Bolívia estão isentas de qualquer responsabilidade Veja, isso para também, se proteger, de alguma como forma, se alguém, um campesino, a gente vê as índias lá, né, com as bandeiras e os canhões e as balas de borracha atingindo todo mundo. E quem está protegendo quem, né? Então, você pode ver, por exemplo, no caso tanto boliviano como chileno, a gente está tendo uma violência desmedida. Né? No caso do Chile, a gente tem 16 mil presos, quase 1.400 pessoas feridas, cegas, muita gente perdeu, né, a vista, quer dizer, cegos, 23 mortos. Isso no Chile, né, que é um exemplo em termos de democracia para a região. No caso da Bolívia, a gente não tem nem os números, porque, na verdade, eu já tinha alertado isso em outras entrevistas a outros organismos, assim, na Bolívia, você tem uma diferença muito grande entre El Alto, que é onde você desce de avião, e é onde tem a população mais pobre, indígena, e La Paz, onde vive a população um pouco mais rica e tal.
essa população desce, só tem uma saída de El Alto para La Paz. Essa população desce e vem aqui requerer os direitos dela, a população indígena. Quando ela desce, eles são brutalmente atacados. Então a gente não sabe o tamanho disso, mas sabe que as cenas de violência são absurdas. E esse novo governo, que se auto-intitula um governo que se autonomiou, dá licença para que as coisas sejam feitas dessa forma. Então acho que assim, a gente está vivendo um momento muito ruim, que apareceu na Bolívia, apareceu no Equador, apareceu no Chile, existe na Venezuela, independente aqui, não estou fazendo esse julgamento, se os governos de turno são bons ou ruins, mas você não pode ter isso institucionalizado. E a gente estava comentando aqui nos bastidores, a questão religiosa também está fazendo parte da política, né? Aqui no Brasil a gente ouve muito, futebol, política e religião não se discutem, né? A gente fala, se fala isso para as massas, e nós estamos com um congresso, uma parte do congresso é formada por pessoas de igrejas, né, evangélicos, né, pela bancada evangélica, né, o pentecostal. Lá na Bolívia tem a figura do Camacho, que aparece lá com a Bíblia, que queima as bandeiras. A própria presidenta autoproclamada, né, ela fala que vai banir a bandeira dos indígenas, porque são símbolo de, sei lá, satanismo, não é de Deus, não é de cristão. Por que isso está se repetindo em vários a gente imaginou que isso, desde Maquiavel, que isso estava extinto, né? Mas assim, é perigoso. Quer dizer, qualquer relação entre igreja e Estado é perigosa porque você fundamentaliza o processo. Quer dizer, fundamentalismo ficou muito marcado na literatura como uma coisa ligada ao islamismo, mas existe fundamentalismo cristão, e a gente está vivendo para ver isso. Alguns casos, por exemplo, aqui na eleição brasileira, a gente já teve muito essa ligação entre um certo fundamentalismo religioso, principalmente cristão, e não só evangélico, mas um fundamentalismo até de partes dos setores da Igreja Católica também. Isso está acontecendo na Bolívia de uma forma muito grave, porque, vejam, o Luiz Fernando Camacho não foi candidato a nada, nem é líder político de nada. Ele se autoproclama um líder político, lendo a Bíblia e começando a tentar se lançar como possível candidato, sendo que ele não tinha base para nada, mas ele é um católico ultra-radical que se ligou ao neopentecostalismo. A gente está vivendo esse movimento na Costa Rica, na Guatemala, em El Salvador, movimentos muito parecidos com esse. Então, isso é um perigo porque você começa a colocar critérios na vida das pessoas que, imaginem, por exemplo, se nós que tivéssemos uma regra aqui no Brasil que obriga as crianças a participarem de uma celebração de um culto afro. Você teria uma boa parte do Brasil ficando horrorizado. Agora, você está começando a ter, ou de um por culto exemplo, espírita, ou de um culto... Você está começando a ter, por exemplo, recentemente eu vi um colégio aqui em São Paulo que faz perguntas de como se cura a homossexualidade. Então, assim, veja, é tão absurdo isso, induzir o aluno a fazer isso, quer dizer, você começa a ter isso como critério de seleção política, de seletividade política. E isso é muito grave. Mais do que isso, né? Uma negação de critérios que a gente imaginava já sedimentados. Por exemplo, essa autoproclamada presidente boliviana dizendo que ela não é indígena, não tem nenhum traço de indígena e que ela abomina os indígenas na política e na sociedade. Isso lembra coisas que a gente viu há muitos anos e que imaginava que estavam fora do jogo político. O racismo de lá da Bolívia, aparenta ser muito mais forte, muito mais arrebatador do que aqui no Brasil, né? É abertamente, as pessoas falam abertamente, como essa declaração da autoproclamada presidente mostra isso, né? Eu não gosto de índio. Então, vejam, eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena do Bacurau, vocês deviam assistir, que duas figuras dizem isso para os gringos e falam assim, nós somos brancos como vocês, europeizados como vocês. Assistam a cena e vocês vão ver a resposta que eles recebem ali. Mas, basicamente, esse é um preconceito que a gente julgava superado do ponto de vista, não que o preconceito não existe, evidentemente que o racismo não existe, mas que as pessoas não tivessem nem coragem mais de externar isso. E essa mulher está fazendo uma Miss boliviana em 2004, chegou a declarar isso no Miss Universo. Olha,
eu sou da Bolívia, mas não é um país só de índios baixinhos e feios. Tem gente bonita e europeizada como eu que fala inglês. Quer dizer, a gente está vivendo para ver as pessoas repetirem isso. E repetirem isso quer dizer que, no caso da Bolívia, você está pegando 67% da população que é indígena, Quechua ou Aymara, e está dizendo que eles não são autênticos bolivianos. Quer dizer, isso é muito grave. Em países, por exemplo, com alto índice de povos indígenas, como a Bolívia, o Peru, o Equador, a Guatemala, a Nicarágua, a gente tem essa questão premente. E você não pode usar isso porque amanhã vai ser contra os negros, contra os judeus, como já é de alguma forma. E aí você pode ter os preconceitos escancarados novamente, coisa que só aconteceu na época do nazifascismo. Eu acho que é uma coisa que também chama muita atenção da gente, assim, esses pretensos líderes religiosos, essas pessoas que se outorgam religiosos, vão resgatar a pátria em nome de Deus, enfim, essas coisas todas. No caso do Camacho, a violência que eles usaram para queimar casas, eu acho que o que mais emblemático para nós, principalmente para as mulheres, o que aconteceu com aquela prefeita Patrícia Arce, né, que foi sequestrada, ela foi torturada, ela foi humilhada, teve os cabelos cortados, foi obrigada a andar descalça numa turba de homens massacrando, uma coisa horrorosa, uma cena medieval. Nem naqueles filmes que a gente vê da Idade Média, você vê uma barbaridade daquela sendo comemorada. Isso é assustador. É assustador porque eu acho que a gente está vivendo uma época que a gente volta a alguns pressupostos da barbárie, né? Por exemplo, queimar os 30 mil livros do Álvaro Lineira, que era o vice do Evo Morales, matar o cachorro de estimação do Evo Morales. Quer dizer, coisas que a gente começa a perceber que assim, você está voltando atrás em algumas questões civilizatórias mesmo. E isso é perigoso. Quer dizer, isso eu acho que a gente, depois, quando olhar o quadro como um todo, a gente talvez tenha vergonha desse período. Moisés, você acha que eu comecei falando da MP 905, que de lá para cá, da nossa última conversa para cá, a gente teve, né, eu falei da eleição na Argentina, a gente teve o golpe na Bolívia, a gente teve a população no Chile demonstrando força, demonstrando garra, demonstrando que quer políticas públicas, que quer educação de qualidade pública, né, porque lá não tem ensino público gratuito, como aqui no Brasil tem. Os jovens querem direito de sonhar. A gente vê a questão dos índios brigando na Bolívia pela sua pátria, pela pátria terra. É bonito você ver que a defesa que eles fazem da terra e um pouco das queixas que eles faziam em relação ao Evo era de ter aberto muito a Bolívia para o agronegócio, para a soja, como acontece aqui, que foi motivo das queimadas. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um governo que é simpatizante de políticas mais conservadoras. Você tem o Paulo Guedes, que já... Tudo que ele fez lá no Chile está sendo rechaçado e ele quer fazer aqui no Brasil. E eles fazem com uma disfarçatez muito grande. Por exemplo, a MP 905 tem itens lá, como trabalhar aos sábados, como acabar a jornada dos bancários, que já foi derrubada em outras votações do Congresso. E eles insistem, porque provavelmente foi a pedido dos banqueiros colocar isso nessa medida provisória. E eles não temem que o povo que votou nesse projeto deles, né, se revolte contra isso. Agora, nessa questão da MP, vão os bancários para a rua, né, porque se a nossa convenção coletiva não for respeitada e se os bancos quiserem implementar qualquer item da medida provisória, nós vamos para a greve. E aí, né, sabe que greve dos bancários, né, mobiliza todo o país. Dentro dessa medida também mexe com os garçons, mexe com a gorjeta dos garçons, taxa o seguro-desemprego, desregulamenta a carreira de jornalista, de radialista, de promotor de seguro, de corretor de seguro. Você não tem medo de ter uma convulsão também social aqui no Brasil, do povo ir para a rua, de todo mundo acordar e falar chega? Lembre-se que há mais ou menos 6 anos os brasileiros foram para as ruas por muito menos, né, por 20 centavos, né, em teoria pelo menos. Agora, a questão é a seguinte, eu acho que, por exemplo, eu sou de uma geração, fui bancário, e nós lutamos em 1985 pela jornada de 6 horas, né? Há quase 35 anos nós estávamos nas ruas lutando por isso. E ver isso sendo desfeito, quer dizer, por que às 6 horas? Isso tinha uma lógica e tem uma lógica. Por que 2 horas pagas à parte por conta do trabalho em funções comissionadas? Por que não trabalhar aos sábados? Quer dizer, todas essas questões tinham uma certa lógica. Assim como, por exemplo, o seguro-desemprego tem uma certa lógica e você taxar o seguro-desemprego é uma coisa do ponto de vista formal absurda. Então, assim, acho que a gente está tendo um retrocesso
de costumes, de valores, da forma como a gente faz política, da relação Estado-sociedade e da forma como se vê, por exemplo, o trabalho. Quer dizer, a ideia é que você explore novamente em condições indignas o trabalhador, e isso nunca é bom, né? Eu acho que a gente está... o retrocesso da forma como a gente está vendo pode vir em detrimento de uma geração futura. E eu acho que a gente precisa olhar isso com muito cuidado, porque as pessoas acabam apoiando em nome de um resultado, de um possível resultado econômico de curtíssimo prazo, mas elas podem estar comprometendo os filhos e os netos deles. Essa é a questão. Muito bem. Bom, já terminando aqui nosso bloco, quero agradecer muito o Moisés por ter voltado aqui para conversar conosco. Obrigado. Você que está nos assistindo, se você não é inscrito ainda no canal, ative as notificações no sininho aí para você receber os próximos programas do sindicato. Se você gostou, deixa sua mensagem, compartilha com um amigo, ajuda a gente a chegar a outras pessoas, porque a gente tem nós temos já a TVT, né, que é a TV dos trabalhadores, mas essa TV dos bancários é importante para que a gente entenda as coisas que estão por trás ou estão dentro das nossas negociações, que influenciam nas negociações ou nas atitudes que nossos patrões tomam em relação a como eles querem regulamentar nosso trabalho, como eles querem negociar com o sindicato. Então, é muito importante ter informação que não seja só da mídia hegemônica, que tem interesse aí com os patrões, com os patrocinadores. A gente está falando muito das questões das revoluções na América Latina, porque a gente está vendo que todas esses conflitos têm um componente que é igual, que é o fato do neoliberalismo estar fazendo as pessoas pobres viverem pior, está concentrando muita renda na mão de poucas pessoas que querem só especular financeiramente, não querem produção, não querem meio ambiente digno para todo mundo, trabalho digno, vida digna, e só os trabalhadores que sofrem com tudo isso, né? Só a população, grande parte da população que sofre. Então, o sindicato é de luta, o sindicato é para organizar, para negociação, mas é para organizar para uma sociedade melhor, e a gente tem que ficar esperto. Se ferirem os nossos direitos, nós vamos fazer como os nossos companheiros aí da América Latina, vamos nos levantar, vamos para a rua, vamos defender nossos direitos, o nosso e os direitos constitucionais. A gente falou aqui da medida provisória 905, ela é totalmente inconstitucional. Tem um outro programa que está na rede, que é o Momento Bancário, com a doutora Luciana Noronha. Eu quero que vocês assistam, também deixem seus comentários, deixem suas sugestões para novos programas, suas dúvidas, que a gente entre em contato. Até uma próxima.